Amanda Letícia estava sentada na sala de estar do seu apartamento de 120 metros quadrados, no bairro do Morumbi, em São Paulo, olhando para a mensagem que acabara de receber. Seu marido, Henrique Damasceno, empresário do ramo de tecnologia, tinha acabado de lhe enviar um texto que destruiria seus 15 anos de casamento. Amanda, não sei como dizer isso. Encontrei minha alma gêmea, alguém que me entende de verdade. Sinto muito, mas não posso continuar fingindo. Estou indo embora com Isadora Savignon, a suposta CEO de uma rede de clínicas de estética de alto padrão que Henrique conheceu em um evento empresarial há apenas 3 meses. A mulher que chegou dirigindo uma Range Rover Evoque preta, vestindo roupas de grife e exibindo um Rolex de ouro branco no pulso. A mesma mulher que Amanda havia investigado e descoberto ser uma completa fraude. Ele vai descobrir do pior jeito possível, murmurou Amanda enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O casamento já não ia bem havia algum tempo. Henrique, aos 45 anos, passava por uma crise de meia-idade clássica. Insatisfeito com a vida que construíra, buscava emoções e validação fora de casa. Amanda, 43 anos, diretora financeira de um banco de investimentos, percebeu os sinais: mensagens escondidas, chegadas tardias, desculpas elaboradas. Mas foi quando Henrique mencionou Isadora pela primeira vez, com aquele brilho nos olhos, que Amanda soube que era diferente. Conheci uma mulher incrível hoje, uma CEO que construiu um império do zero. Você precisava ver como ela fala, como se porta. Naquela noite, Amanda não conseguiu dormir. Havia algo na história que não batia. Decidiu contratar Murilo Fontana, um investigador particular discreto e eficiente, recomendado por uma colega do banco. Em apenas 2 semanas, Murilo trouxe um dossiê completo. Isadora Savignon não era CEO de nada. As clínicas que ela dizia possuir pertenciam a um grupo espanhol. Ela havia trabalhado como gerente em uma delas, mas foi demitida por desvio de dinheiro. O apartamento onde morava era alugado e as parcelas estavam atrasadas. O carro era financiado com 3 prestações pendentes. Os relógios e bolsas, todos falsificados. Isadora estava à beira da falência e vivia de aplicar golpes em homens de meia-idade bem-sucedidos. Já havia feito 3 vítimas conhecidas, incluindo um juiz aposentado que perdeu quase 2 milhões de reais. Seu marido é o próximo alvo, concluiu Murilo, entregando fotos de Isadora em encontros íntimos com Henrique. Amanda poderia ter confrontado o marido naquele momento, mostrado as provas, destruído a fantasia, mas algo dentro dela mudou. Por que salvar um homem que não pensou 2 vezes antes de jogar fora 15 anos de história? Um homem que há apenas 6 meses, quando ela perdeu o pai, mal demonstrou empatia, dizendo que ela precisava superar logo porque estava muito emocionalmente indisponível? Não. Amanda decidiu que o destino faria justiça. Na manhã seguinte ao recebimento da mensagem de Henrique, Amanda foi ao trabalho normalmente. Como diretora financeira de um dos maiores bancos de investimento do país, ela tinha acesso a informações privilegiadas sobre empresas prestes a entrar em recuperação judicial. Entre elas, as verdadeiras clínicas onde Isadora havia trabalhado. Amanda ligou para Murilo novamente. Preciso que você descubra algo para mim. Quero saber quanto Isadora deve, para quem, e qual o plano dela para o meu marido. 3 dias depois, Amanda recebeu um relatório completo. Isadora devia mais de 870 mil para agiotas. Tinha um processo por estelionato correndo em segredo de justiça. E seu plano era convencer Henrique a investir nas supostas clínicas para expandir o negócio. Na verdade, o dinheiro seria usado para pagar dívidas e fugir para Portugal, onde ela já havia alugado um apartamento.
Ela vai abandoná-lo assim que conseguir o dinheiro? Perguntou Amanda. É o padrão dela, confirmou Murilo. Ela sempre foge quando consegue o que quer. Amanda respirou fundo. Uma parte dela queria ligar para Henrique, alertá-lo. Afinal, 15 anos juntos significavam algo. Mas então, lembrou-se da frieza dele, das vezes em que ele diminuiu suas conquistas profissionais, das noites em que chegou bêbado de happy hours com clientes. O senhor conseguiria plantar algumas informações na rede para que meu marido as encontre eventualmente? Perguntou Amanda ao investigador. Que tipo de informações? A verdade sobre Isadora, mas não agora. Quero que ele descubra quando for tarde demais. Enquanto isso, em um hotel de luxo na zona sul de São Paulo, Henrique e Isadora celebravam o início de sua nova vida. Precisamos comemorar, disse Isadora, servindo champanhe em taças de cristal. Estou tão feliz que você finalmente tomou coragem. Henrique estava radiante. Aos 45 anos, sentia-se como um adolescente novamente. Isadora era tudo que Amanda não era. Espontânea, aventureira, apaixonada. E, claro, incrivelmente bem-sucedida. Estive pensando, começou Isadora, acariciando o braço de Henrique. Estou prestes a abrir a 6ª clínica da rede, desta vez em Campinas. É um investimento de 3,5 milhões de reais, mas o retorno é garantido. Em 6 meses, recuperamos o investimento. Henrique engoliu em seco. Era muito dinheiro. Não precisa responder agora, continuou ela, mas pense nisso. Você venderia sua participação na empresa de tecnologia, investiria nas clínicas e em 2 anos poderíamos nos aposentar. Viver na Europa, talvez. Tenho ótimos contatos em Portugal. O que Henrique não sabia é que enquanto Isadora falava, Amanda estava reunida com os sócios dele, negociando a compra antecipada de suas ações na empresa que fundaram juntos. Como CFO de um banco, ela sabia exatamente como estruturar o acordo para que fosse irrecusável e irreversível. Quanto você acha que conseguirá por suas ações? Perguntou Isadora, beijando o pescoço de Henrique. Provavelmente uns 4 milhões, respondeu ele orgulhoso. Perfeito, ela sorriu, sem saber que a armadilha já estava montada para ambos. 2 semanas depois, Henrique estava no escritório do advogado de Isadora, assinando os documentos que o tornariam oficialmente sócio das clínicas de estética. Acabara de vender sua participação na empresa de tecnologia por 4,2 milhões de reais, exatamente como Amanda havia articulado junto aos demais sócios. Confira esses números, disse Teodoro Mendes, um senhor de cabelos grisalhos e terno impecável, supostamente advogado e contador de Isadora há anos. Na verdade, era um ator contratado por Murilo, a pedido de Amanda. Os lucros do último trimestre foram impressionantes, comentou Henrique, admirando os gráficos perfeitamente forjados. E a projeção para o próximo ano é ainda melhor. Isadora tem um toque de ouro para os negócios, respondeu Teodoro com um sorriso ensaiado. Raramente vejo empresários com tamanha visão estratégica. Do lado de fora da sala, Isadora falava ao telefone em voz baixa. Ele está assinando agora. Assim que o dinheiro cair, resolvo sua parte e sumo, como combinamos. Ela desligou rapidamente ao ver Henrique saindo da sala com o contrato assinado. Meu amor, agora somos oficialmente sócios. Isadora o abraçou efusivamente, trocando um olhar cúmplice com Teodoro. Naquela noite, comemoraram em um restaurante japonês exclusivo em São Paulo, onde uma refeição para 2 pessoas não saía por menos de 1.500 reais. Isadora pediu o saquê mais caro da casa. Precisamos brindar ao nosso futuro, disse ela erguendo a taça. E a sua coragem de deixar tudo para trás por nós.
Henrique sorriu, embriagado não apenas pelo álcool, mas pela sensação de estar vivendo uma nova vida ao lado de uma mulher extraordinária. Nunca imaginou que aos 45 anos ainda pudesse sentir aquela adrenalina, aquela paixão avassaladora. "Sabe o que mais me atraiu em você?" perguntou ele, segurando a mão dela sobre a mesa. "Seu sucesso, sua independência. Amanda nunca entendeu realmente o mundo dos negócios como você." Isadora conteve uma risada. Se ele soubesse que ela mal conseguia pagar o aluguel do mês passado. "Falando em Amanda", continuou Isadora, calculista, "você já resolveu a questão da divisão de bens?" Henrique engoliu em seco. "Ainda não abordei esse assunto com ela. Estou esperando o momento certo." "O momento certo é agora, querido", insistiu Isadora. "Precisamos desse dinheiro para a clínica de Campinas. A construção começa em 2 semanas. O que Henrique não sabia é que Amanda já havia se preparado. Com a ajuda do melhor advogado especialista em divórcio da cidade, ela havia protegido seus próprios bens e documentado meticulosamente todas as traições de Henrique, incluindo gravações de conversas comprometedoras que Murilo conseguiu durante a investigação. 3 dias depois, Henrique transferiu 3,7 milhões para a conta empresarial que Isadora havia apresentado. Era uma conta legítima, mas que seria esvaziada em menos de 24 horas. "O dinheiro já está na conta", informou Henrique, enviando o comprovante pelo celular. "Agora é oficial, somos sócios." "Perfeito", respondeu Isadora. "Estou finalizando uma reunião importante. Nos encontramos para jantar às 8? A reunião importante era, na verdade, uma passagem só de ida para Lisboa, que partiria às 23h45 daquela noite. Na manhã seguinte, Henrique acordou sozinho no quarto de hotel. Isadora não havia aparecido para o jantar, nem respondia suas mensagens ou ligações. Inicialmente irritado, começou a ficar preocupado ao longo do dia. "Teodoro, você tem notícias da Isadora? Estou tentando falar com ela desde ontem." "Sinto muito, senhor Damasceno, mas a doutora Isadora não entrou em contato comigo hoje. Talvez esteja em alguma reunião importante." Às 18 horas, Henrique decidiu ir pessoalmente ao escritório das clínicas, um espaço luxuoso em um prédio comercial na Faria Lima. Para sua surpresa, o lugar estava vazio. Os móveis que vira em sua única visita anterior haviam sido removidos. Apenas uma mesa e uma cadeira permaneciam. "O que está acontecendo aqui?" perguntou a recepcionista do prédio. "A empresa que ocupava essa sala encerrou o contrato ontem", informou a mulher. A responsável pagou a multa rescisória e entregou as chaves. Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Com as mãos trêmulas, ligou para o banco. "Preciso verificar uma transferência que fiz ontem. São de 3,7 milhões roles para a conta da Savignon Estética Avançada." Após vários minutos de espera angustiante, o gerente voltou à linha. "Senhor Damasceno, a transferência foi realizada e o valor foi sacado integralmente esta manhã. A conta está zerada agora." Desesperado, Henrique dirigiu-se ao suposto apartamento de Isadora, cobertura duplex no Itaim Bibi. O porteiro o olhou confuso. "Desculpe, senhor, mas nenhuma Isadora Savignon mora aqui. O apartamento 1401 pertence ao senhor Ricardo Matei, que está viajando a trabalho. Ele aluga ocasionalmente por temporada." Foi então que a ficha finalmente caiu. Henrique havia sido enganado. Perdeu tudo: seu casamento, sua empresa, suas economias. Tremendo, ligou para Amanda. "Amanda, preciso falar com você urgentemente." "Henrique, pensei que estivesse ocupado demais com sua alma gêmea", respondeu ela friamente. "Eu cometi um erro terrível. Fui roubado. Isadora desapareceu com todo o dinheiro da venda da empresa." Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Que conveniente, Henrique. Você me abandona por outra mulher, e quando ela te deixa, vem correndo de volta."
Não é assim, Amanda. Eu fui enganado. Ela era uma golpista. Eu sei exatamente quem ela é, respondeu Amanda, sua voz agora gélida como nunca antes. Na verdade, eu sempre soube. Henrique sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer com isso? Lembra quando você me disse que eu era emocionalmente indisponível depois que meu pai morreu? Que eu precisava superar logo? Ou quando você riu da minha promoção no banco, dizendo que eu só a consegui por ser mulher? Ou talvez das inúmeras vezes em que você chegou bêbado em casa depois de estar com outras mulheres? Amanda, por favor. Eu sabia quem era Isadora desde o primeiro dia em que você a mencionou. Sabia que ela era uma fraude, uma golpista, e simplesmente deixei acontecer. Como assim você sabia? Henrique perguntou, sua voz oscilando entre desespero e indignação, enquanto segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Amanda respirou fundo do outro lado da linha. 15 anos de casamento reduzidos a uma conversa telefônica final. Ela estava sentada em seu escritório na cobertura do prédio do banco, olhando para o horizonte de São Paulo através da janela panorâmica. Henrique, eu sou diretora financeira de um dos maiores bancos do país. Você realmente achou que eu não verificaria o histórico de uma suposta CEO milionária que surgiu do nada e começou a se relacionar com meu marido? Descobri quem ela era na primeira semana. Ou melhor, descobri quem ela não era. Henrique desabou no sofá do hotel, sentindo o peso de sua própria arrogância. O quarto de luxo, que antes representava sua nova vida emocionante, agora parecia uma prisão. Por que não me contou? Por que me deixou cair nessa armadilha? Eram nossas economias de anos. Porque você precisava aprender, da maneira mais difícil, como eu aprendi quando descobri suas traições ao longo dos anos. Ela fez uma pausa, sua voz ficando mais firme. Como aprendi quando você diminuiu meu luto pelo meu pai, dizendo que eu estava dramatizando demais a morte dele. Como aprendi quando você diminuiu minhas conquistas profissionais, insinuando que só fui promovida por ser mulher em um ambiente dominado por homens. Você me destruiu por vingança? Ele perguntou incrédulo. Não, Henrique. Você se destruiu sozinho. Eu apenas não impedi. A diferença é crucial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique tentava processar a magnitude do que havia acontecido. Todo seu mundo desmoronando como um castelo de cartas. E quanto ao dinheiro? Eram quase 4 milhões de reais. Como vou viver agora? Não, eram suas economias. Meu dinheiro está perfeitamente seguro, separado do seu desde que peguei você com a secretária há 3 anos. Lembra dela? Natália. A que você dispensou quando ela engravidou, dizendo que não podia ter uma barriguda recepcionando clientes. Henrique sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Nunca imaginou que Amanda soubesse disso. Ele sempre a considerou ingênua demais, ocupada demais com relatórios financeiros para perceber o que acontecia debaixo do seu nariz. E tem mais, continuou ela, agora com uma frieza calculada que Henrique nunca havia escutado em sua voz. Seus sócios na empresa de tecnologia, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo ao comprar sua parte por um valor bem abaixo do mercado. Eu os alertei sobre suas negociações paralelas com a concorrência. Aquelas reuniões secretas com a Tech Fusion que você achava que ninguém sabia. Tenho fotos, gravações, tudo documentado. Você não podia fazer isso, gritou Henrique, levantando-se e caminhando nervosamente pelo quarto. Era a minha empresa, meu legado. Você não tinha o direito. Era nossa empresa, corrigiu Amanda calmamente. Ou você esqueceu que foi meu salário que sustentou a casa nos primeiros 3 anos, enquanto você tentava fazer a empresa decolar? Ou que foi meu pai quem emprestou o capital inicial de 350 mil reais, que você nunca devolveu, mesmo depois da empresa começar a lucrar milhões?
Ou talvez tenha esquecido que foi meu contato no Banco Central que aprovou aquele empréstimo crucial em 2018, quando vocês estavam à beira da falência. A realidade atingiu Henrique como um soco no estômago. Cada palavra de Amanda era como uma faca afiada, perfurando a bolha de auto-engano que ele havia criado ao longo dos anos. Sua vida perfeita havia desmoronado em menos de 24 horas. O que vou fazer agora? Não tenho nada, lamentou-se, a voz embargada. Isso não é verdade. Você tem exatamente o que merece. E sabe o mais irônico? Isadora não conseguirá aproveitar o dinheiro por muito tempo. Como assim? Digamos que certos contatos no mercado financeiro internacional podem detectar transferências suspeitas para contas no exterior, especialmente quando são alertados previamente por uma diretora financeira com 20 anos de experiência em compliance bancário. Na mesma hora, a milhares de quilômetros de distância em Lisboa, Isadora era abordada pela polícia portuguesa ao tentar acessar o dinheiro transferido para uma conta recém-aberta. Seu rosto, antes confiante, agora demonstrava puro terror ao ser informada que estava sendo detida por suspeita de fraude financeira internacional, crime com pena de até 12 anos em Portugal. Você não entende, Henrique, continuou Amanda. Nunca foi sobre o dinheiro, foi sobre respeito, dignidade, valores que você esqueceu no caminho enquanto estava ocupado demais construindo seu império e colecionando conquistas. Henrique caiu de joelhos, as lágrimas finalmente rolando pelo rosto. Amanda, por favor, me ajude. Eu sei que errei, mas não posso perder tudo assim. Você já perdeu, Henrique, no momento em que decidiu que eu não era suficiente, no momento em que disse, ela é minha alma gêmea, referindo-se a uma mulher que conhecia há apenas 3 meses. O que devo fazer agora? Ele perguntou, a voz reduzida a um sussurro derrotado. Isso, respondeu Amanda, não é mais problema meu. 3 meses se passaram. Amanda estava em seu novo escritório na Avenida Paulista, agora como vice-presidente do banco onde trabalhava. A sala no 28º andar oferecia uma vista deslumbrante da cidade. Nas paredes, diplomas, certificados e uma recente capa da revista Exame, onde aparecia como uma das 40 executivas mais poderosas do Brasil. Sua eficiência em detectar fraudes financeiras a catapultou para um dos cargos mais cobiçados do mercado financeiro. Seu telefone tocou discretamente. Era Murilo, o investigador. Bom dia, doutora Samanda. Tenho as informações que solicitou. Obrigada, Murilo. E como está nosso amigo? O senhor Henrique finalmente conseguiu um emprego depois de ser rejeitado por 27 empresas. Está trabalhando como gerente júnior numa loja de informática no centro, ganhando R$2.800 por mês. Mora num apartamento de 1 quarto na Lapa, alugado no nome da mãe, já que está negativado com uma dívida de R$230 mil. Amanda não sentiu prazer com a informação, apenas uma sensação de justiça cósmica. O mesmo homem que zombava de colegas que dirigiam carros populares agora pegava 3 conduções para chegar ao trabalho. E a documentação que pedi? Está tudo pronto. A antiga empresa dele, a Damasceno Tech, está oficialmente à venda. Os sócios estão desesperados. As ações desvalorizaram 42% nos últimos 2 meses. Ótimo. Agende uma reunião para amanhã às 14 horas. E reserve uma mesa naquele restaurante japonês que Henrique frequentava com Isadora. Já está feito, doutora Amanda. Mesa 15, a preferida dele. No dia seguinte, vestida com um elegante tailleur vermelho e usando o colar de pérolas que Henrique havia chamado de antiquado, Amanda assinou o contrato de compra da Damasceno Tech. Usando seus contatos e um fundo de investimento internacional, adquiriu a empresa por um valor 30% menor do que valia quando Henrique era sócio. Tenho grandes planos para esta empresa, comentou com o advogado dos ex-sócios. A partir de hoje, inclusive, ela terá um novo nome. E 1 semana depois,
Amanda estava em seu escritório na sede da empresa, agora rebatizada como Phoenix Tecnologia. Havia mantido a maioria dos funcionários, exceto os amigos de balada de Henrique. O ambiente tinha sido reformulado, mais luz natural, espaços de colaboração e uma creche para os filhos dos funcionários, algo que ele sempre rejeitou por considerar um gasto desnecessário. Sua assistente Natália, sim, a mesma secretária que Henrique havia demitido quando engravidou, bateu à porta. Doutora Amanda, tem alguém querendo falar com a senhora. Diz que é urgente. Quando a porta se abriu, Henrique entrou quase irreconhecível. Abatido, com olheiras profundas e roupas simples, era a sombra do homem arrogante que um dia foi. Seus olhos, antes brilhantes de ambição, agora estavam opacos. Amanda, eu não sabia que era você quem tinha comprado a empresa. Henrique, que surpresa desagradável. O que posso fazer por você? Ele olhou em volta, visivelmente desconfortável, ao ver a antiga sala completamente transformada. Onde antes havia troféus de golfe, agora havia arte moderna e plantas. Vim pedir uma chance, qualquer posição. Conheço essa empresa melhor que ninguém. Fui eu quem a construiu. Amanda o observou por um longo momento, lembrando-se de todas as humilhações, de todas as noites em que chorou sozinha. Você está certo. Você conhece essa empresa. E justamente por isso, seria um risco tê-lo aqui. Você traiu seus sócios, negociando com a concorrência. Traiu sua esposa, fugindo com uma golpista. Por que eu confiaria em você? Por favor, estou desesperado. Ninguém me contrata. Seu nome tem peso. Uma recomendação sua mudaria tudo. Como estava desesperada Natália quando você a demitiu grávida? Ou eu, quando você me abandonou pela sua alma gêmea? Ou Eduardo, quando você sabotou a apresentação dele para o maior cliente da empresa? Henrique baixou a cabeça derrotado. No entanto, continuou Amanda, há uma posição disponível. Estamos precisando de alguém para o almoxarifado. Salário mínimo, com vale-refeição e transporte. O supervisor é Carlos, lembra dele? O estagiário que você dizia que nunca chegaria a lugar nenhum, porque era de universidade pública. Ele agora é nosso diretor de operações. Henrique engoliu em seco, seu rosto vermelho de humilhação. Um cargo no almoxarifado? Eu sou engenheiro com MBA em Stanford. E eu sou a CEO desta empresa. Aceita ou não? 6 meses depois, numa ensolarada manhã de sábado, Amanda estacionou seu Porsche Cayenne em frente a um café na Vila Madalena. Estava ali para um encontro que encerraria definitivamente aquele capítulo de sua vida. A Phoenix Tecnologia havia se recuperado completamente sob sua liderança, com ações valorizando 78% no último trimestre. Teodoro, o falso advogado de Isadora, já a esperava. Ao seu lado estava Murilo, o investigador, e uma mulher que Amanda não reconheceu imediatamente. Amanda, quero te apresentar oficialmente minha irmã Débora, disse Murilo. Ou como Henrique a conheceu, Isadora Savignon. Amanda arregalou os olhos. Sem a peruca loira, os olhos azuis, que eram lentes, e o sotaque afrancesado, ela parecia completamente diferente. Então foi você o tempo todo? Débora sorriu, agora com seu natural cabelo castanho e olhos verdes. Precisamos de alguém que pudesse interpretar perfeitamente o papel. Sou atriz formada pela USP, especializada em teatro corporativo. Ela foi fundamental, explicou Murilo. Quando você me contratou para investigar Isadora, já suspeitava que fosse uma golpista. O que você não esperava é que ela nem existisse. Criamos Isadora do zero, continuou Teodoro. Currículo impecável, perfis em redes sociais, até uma matéria falsa em uma revista. A CEO milionária precisava ser perfeita para enganar alguém tão arrogante quanto seu ex-marido. E o dinheiro? Os quase 4 milhões que ele transferiu?
Está exatamente onde deveria estar, respondeu Teodoro, entregando-lhe um envelope, menos os 15% da nossa comissão, conforme combinado. Dentro do envelope havia documentação de uma conta nas Ilhas Cayman, onde os 3,7 milhões deles estavam depositados, já rendendo juros consideráveis. Você poderia ter pego o dinheiro e desaparecido, observou Amanda olhando para Débora. Poderia, ela concordou. Mas há coisas mais importantes que dinheiro, como justiça. Quando Murilo me contou sua história, não pensei duas vezes. Homens como Henrique precisam aprender que não podem tratar pessoas como objetos descartáveis. E a história da prisão em Lisboa? Parte do plano, explicou Murilo. Henrique precisava acreditar que o dinheiro estava perdido. Na verdade, Débora nunca saiu do Brasil. E agora? Perguntou Amanda. O que faço com esse dinheiro? É seu por direito, respondeu Teodoro. Foi construído com seu suor também, durante os anos em que você sustentou a casa enquanto ele iniciava a empresa. Amanda refletiu por um momento, olhando pela janela do café. Do outro lado da rua, viu Henrique saindo de uma loja com sacolas de compras. Ele usava o uniforme da Phoenix Tecnologia com o logo do almoxarifado. Sabem, acho que finalmente entendi algo importante, disse Amanda. A verdadeira vingança não é destruir alguém, é seguir em frente e ser feliz, enquanto a pessoa que te machucou observa de longe, impotente. Ela pegou o envelope e o rasgou em pedaços. O dinheiro fica com vocês. Considerem um bônus pelo excelente trabalho. Eu não preciso dele. Tenho minha carreira, minha empresa e agora minha liberdade. Naquela noite, enquanto jantava sozinha na varanda de sua cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, Amanda recebeu uma mensagem de Henrique. Percebi hoje que você sempre foi a melhor parte de mim. Me perdoe por não ter visto isso antes. Amanda sorriu, bloqueou o número e brindou ao pôr do sol com uma taça de champanhe. Alguns capítulos precisam ser encerrados para que novos possam começar. E esse era apenas o início de sua nova história. Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento da Lapa, Henrique olhava para a mensagem que mostrava bloqueado na tela do celular. Em cima da mesa, o contra-cheque do almoxarifado e um jornal aberto na página de empregos. A vida havia lhe ensinado a mais dura das lições. Não existe alma gêmea que valha mais que o caráter.